Bem, meus amigos, temos um campeonato. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2, empatou em número de pontos, continuou na segunda colocação por conta do critério de desempate, porém deixou o Brasileirão na disputa. Uma vitória do Palmeiras fatalmente deixaria tudo encaminhado para o Verdão ser campeão, já que a tabela ela é acessível. O Palmeiras não é um time de tropeços muito sequenciais e ia administrar ali para cima do Flamengo 6 pontos, faltando 10 jogos. Então, de fato, o campeonato ia ficar muito encaminhado. Mas o Flamengo venceu e passou um recado de que ainda não acabou. E um jogo com várias nuances, né? Muitos detalhes, um duelo tático, técnico, físico muito forte, com questões de arbitragem que precisam ser conversadas aqui. E é isso. Depois da vinheta. Vamos lá. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de qualquer coisa. Acabei de chegar do Maracanã, fizemos uma transmissão muito legal desse Flamengo e Palmeiras, um jogo gigante, com expectativa lá em cima. Acho que a tensão, o jogo prometeu muita coisa e entregou muita coisa, né? A gente teve de fato um duelo muito interessante. Se a gente olhar que eram e são os dois melhores times do país, dois melhores times da América do Sul, disputando a liderança do campeonato, um jogo que praticamente era uma decisão ali, principalmente se o Palmeiras ganha, o campeonato ia ficar muito, muito direcionado para o título do Palmeiras. O Flamengo conseguiu dar uma resposta em um jogo desse tamanho, ser 3-2, com chance, com mudança de domínio do jogo. Eu acho que o produto foi muito bom para quem parou ali para ver, e a rodada parou para ver, né? Porque era o único jogo das 4 da tarde, e o Flamengo consegue, de fato, empatar, os dois com 61 pontos, só que o Palmeiras, neste momento, com uma vitória a mais, 19-18, e é esse critério de desempate que ainda mantém o Palmeiras na liderança do campeonato. A tabela dos dois, assim, tem algumas variações, né? O Flamengo joga um jogo a mais em casa do que o Palmeiras, mas o Palmeiras pega adversários, na minha visão, nesse momento, um pouquinho mais acessíveis. O Flamengo ainda tem alguns jogos enjoados aí no meio do caminho, tem jogos atrasados, né? O Palmeiras tem um jogo atrasado para pagar contra o time do Santos, o Flamengo tem um jogo atrasado para pagar contra o Sport. Obviamente que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, nos seus jogos atrasados, são favoritos, mas é fato que a gente teve aí um grande duelo no Maracanã, com a Arrascaeta sendo uma grande figura no jogo. O Pedro nem se fala, né? O nome da partida, se envolvendo nos 3 gols diretamente e dando uma resposta, inclusive no jogo sem bola, né? Em alguns momentos o Felipe Luiz fica ali na dúvida se vale ou não utilizar o Pedro em alguns contextos de jogo, mas acho que isso está sendo superado porque tecnicamente o Pedro é incontestável. E repetindo esse tipo de jogo que ele fez contra o Palmeiras, esse jogo sem bola, de intenso, obediente, de fato ocupando os espaços, esse Pedro equilibrado, física, técnica e taticamente, ele é intocável na titularidade do Flamengo, porque é o mais diferente camisa 9 que a gente tem brasileiro em atividade no Brasil. Hoje a gente tem alguns muito bons, né? O Pedro é muito bom, o Caio Jorge muito bom, o Vitor Roque fazendo um campeonato absurdo, o Yuri Alberto vivendo um momento muito bom, mas o Pedro, olhando para características, ele é muito, muito especial ali no que ele pode entregar para o jogo. E falando do jogo, eu queria passar primeiro pelas questões da arbitragem, para tentar matar algo que eu acho importante aqui, para depois ir para os detalhes táticos da partida, que, de novo, acho que desde as escalações foi um duelo muito rico naquilo que poderia entregar. Vamos lá. O Wilton, ele é um árbitro que se protege na arbitragem, assim, ele picota o jogo, ele às vezes deixa o jogo mais lento, quanto mais o jogo tiver trocação, para ele é pior. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor se ele está certo ou está errado. É uma característica que eu acho que tornam os jogos muitas vezes piores do que poderiam. E eu sei de muita gente que se irrita quando vai ter jogos apitados pelo Wilton, seja técnico, jogador e tal, mas é uma característica.
E aí ficou uma reclamação muito forte, principalmente por parte dos torcedores do Palmeiras, da comissão do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras. O Abel nem quis falar muito mais sobre a arbitragem depois do jogo, porque ele disse que já tinha falado o suficiente, mas o Gustavo Gomes deu uma entrevista no campo ainda, muito firme, né? Falando, inclusive, que o Wilton chegou a desligar o microfone em determinado momento do jogo para falar alguns impropérios ali para ele, que ele não reproduziria por uma questão de ética do jogo. Ele acha que o que acontece no campo fica no campo. E se quisessem, as pessoas pegassem aí, fizessem leitura labial e tal. Mas vamos lá. O começo de jogo do Palmeiras é muito bom. Inclusive, os 10 primeiros minutos, o Palmeiras é relativamente melhor do que o Flamengo. O Flamengo faz 1-0 no seu primeiro ataque, no primeiro momento em que pisa com posse de bola no campo de ataque. Durante 10 minutos, o Flamengo não conseguiu passar nem do meio campo. O Palmeiras teve escanteios em sequência, bola na área o tempo inteiro, teve até mais controle das ações ali, e tem um lance dentro da área em que o torcedor do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras pediram pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes. Existe de fato um gesto ali de empurrão, com as duas mãos, né, o que é bastante assintoso ali. O PC Oliveira, que é consultor de arbitragem da Globo, ele falou, e nós trouxemos isso na transmissão da GETV, de que ele entendeu que aquele gesto é um gesto de pênalti. Eu, na transmissão, disse que eu não enxergava o elemento para pênalti ali. Tem detalhes, depois revendo, o gesto ele é muito assintoso. Eu acho que se ele marca no campo, o VAR não ia interferir. Como ele não marcou, eu acho que o VAR, pelo vídeo, ele fica com muitas questões para dizer o quanto de impacto causou no Gustavo Gomes. Porque se a gente reparar no lance, o Gustavo ele já está fazendo um movimento de cabeceio quando ele sente a carga ali do Jorginho, que de fato não ia chegar, o Jorginho não ia conseguir disputar a bola. E ele faz um gesto que tem vários no jogo ali. Eu não marcaria, mas eu entendo quem entende que é pênalti. E tá tudo bem. Ao não dar o pênalti, ao não marcar o pênalti, ele ficou à mercê do VAR. E aí é que eu acho que o VAR, nessa instrução de tentar ser menos intervencionista, não chamou. O que é completamente diferente, eu vi muita gente querendo comparar do São Paulo e Palmeiras numa parada que é, para mim, muito assintosa. E eu não deixei de analisar o jogo ali como uma virada gigantesca do Palmeiras. Por mais que, naquele lance, para mim, a arbitragem tenha se equivocado. Não acho que tivesse de expulsar o Andrés Pereira. Outros lances que foram falados ali, eu acho que estavam em outra esfera. O pênalti eu acho indiscutível ali no jogador do São Paulo. Mas ali é uma outra parada. Neste momento, neste lance, é difícil medir o impacto do que aquele gesto fez no Gustavo Gomes. E o Wilton no campo não marcou. Acho difícil que o VAR conseguisse medir este impacto. E aí, não sei o quanto o áudio do VAR vai ser divulgado ou não. Depois do São Paulo e Palmeiras, a CBF conseguiu com que o VAR, mesmo de lances não checados, ou não com alteração de decisão, fossem publicados. E aí vamos ver se esse áudio vai ser publicado. Seria muito bom que fosse, para entender ali o que eles conversaram e tal. Eu entendo que o Wilton não viu o impacto, mas se ele marca no ao vivo, eu acho que o VAR não ia conseguir interferir, e ao não dar o pênalti no ao vivo, o VAR também acabou não chamando. Mas o que eu quero dizer com isso? Independente de você achar ou não pênalti, de eu achar ou não pênalti, o Wilton teve outros lances muito parecidos no primeiro tempo, principalmente, que foi mais polêmico, em que ele não marcou. Assim como ele não marcou o empurrão do Jorginho no Gustavo Gomes, ele não marcou o empurrão do Gustavo Gomes no Arrascaeta, e ele também não marca o empurrão do Pedro no Fux, e logo na sequência sai o pênalti do Fux no Pedro, e que gera o segundo gol do Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Nós aqui podemos concordar ou não com o árbitro e achar que ele errou ou que ele acertou. Não tem problema. Mas dentro do critério que ele estabeleceu, ele foi coerente. Ele pode ter sido coerente no erro. Ele pode ter errado 100% das decisões desses empurrões, que ele não marcou nenhum.
mas ele foi coerente no critério que ele assumiu. Inclusive, na origem desse lance do Pedro, que gera o pênalti, tem um quiprocó do Danilo com o Vitor Roque, que ele também não marcou na origem do lance. Que eu confesso, passou batido pra gente na transmissão, tá? Eu não acho também que seja um lance escandalosamente claro. O pênalti no Pedro, acho que não tem muita questão, né? O Fux pisa de fato ali, acho que o gesto do pênalti, ele é indiscutível, tanto que não é isso que o Palmeiras reclama. Na hora o Palmeiras reclama de empurrão do Pedro no Fux, que assim, me parece, no ao vivo eu também disse isso na transmissão, um gesto normal de jogo, que o Fux também não fez muita questão de ficar em pé ali e foi. Mas, de novo, ele assumiu no primeiro tempo, o Wilton, aquele critério, e ele não marcou nenhum desses empurrões. Então, foi uma arbitragem boa ou ruim, aí eu acho que a avaliação vai variar dependendo do olhar, mas ela foi coerente dentro do critério que foi estabelecido. Para mim, esse é o ponto. Falando do jogo, do campo e bola, as escalações, claramente o Felipe optou por quem estava fisicamente 100% tinindo e força física de fato, né? Quando ele bota o Emerson Royal na direita, na disputa com o Varela, para mim isso é um recado muito evidente. Quando ele mantém o Pulgar no time, porque o Saúl estava voltando de uma questão e tal, ele quis quem tivesse na ponta dos cascos. E aí quando ele tem Samulino e Luiz Araújo, e não o Carrascal, também ele prefere mais fumaça e jogadores que podiam fazer corredor de lado e tal, e o Luiz Araújo ainda com a vantagem de eventualmente cair por dentro, e uma batida de média e longa distância. O Luiz Araújo fez um jogo muito bom, inclusive no segundo tempo, nas substituições, quando o Carrascal entra, né, junto com o Plata e tal, poderia-se imaginar que a substituição natural fosse o Carrascal no Luiz Araújo, porque era a substituição mais óbvia, mas não, ele tirou o Samulino e botou o Plata no lugar do Arrascaeta, que assim, é difícil jogar os 90 minutos, né? O Arrascaeta tem uma média de 67 minutos por jogo no Brasileirão. Foi substituído pela 14ª vez. É o jogador mais vezes substituído pelo Felipe Luiz no Brasileiro. E a escalação do Abel também focou naquilo que fisicamente, taticamente fazia mais sentido. O Bruno Fux, que não fez um bom jogo, né? Acabou sofrendo muito com o Pedro ali. É um cara de ótima bola longa, bom no jogo aéreo e tal, então a visão do Abel é que ele poderia ter esse campo para explorar a bola longa, e aí o Fux entra ali. As voltas do Flaco, do Moreno e do Gu Gomes no time titular depois da data FIFA, acho que era uma questão aí, e o Maurício na disputa com o Veiga também, ele opta por intensidade. E de novo, o primeiro tempo do Palmeiras, assim, ele faz os 10 primeiros minutos ali muito bons, toma 1-0, não sente o gol, continua ali na trocação e tal, acha o empate ali no momento em que o Flamengo estava com um jogador a menos, e aí é importante também, né? Muita gente criticou a arbitragem porque não autorizou o Danilo a entrar no lugar do Léo Ortiz, mas vale lembrar, o Flamengo teve uma posse nesse meio tempo aí e escolheu tentar jogar. E aí perde a posse e sai o gol de empate. Então, assim, não tá na conta da arbitragem isso daí, né? Tem uma leitura ali de que o Flamengo foi prejudicado, mas o Flamengo teve a posse e continuou querendo jogar, ao invés de tentar jogar a bola para fora para fazer a substituição. E o Palmeiras estava ali, na boa ainda, o jogo estava jogado. Depois do 1-1 ficou tudo muito equilibrado, acho que a estratégia do Abel estava controlada ali, o Flamengo sem conseguir mandar no jogo na posse como normalmente acontece, o Felipe até não subindo tanto a marcação toda hora, justamente para no cobertor curto não dar campo para a corrida do Flaco, do Vitor Roque e tal. E aí vem o pênalti numa jogada também, num deslize, né, num momento de desatenção, e vem o segundo gol do Flamengo, e depois vem o terceiro com o Pedro, numa jogada em que ele dá uma resposta para quem critica, né, não pressiona, não marca, não tem intensidade e tal, o Pedro faz tudo no lance. Ele rouba a bola do Aníbal, que também cochila, ele ajeita o corpo, ataca o espaço, ajeita, chapa para fazer o 3-1, e ali ficou uma diferença muito grande para um jogo desse tamanho, né? Para o Palmeiras correr atrás no segundo tempo. E o segundo tempo, ele é um segundo tempo pior, tecnicamente falando, ele tem menos chances claras, ele tem menos jogo jogado, não tem grandes polêmicas de arbitragem no segundo tempo, e o Palmeiras na reta final com o Gustavo Gomes, que normalmente vira atacante nessas situações de desespero, pega um rebote ali do Rossi e faz o 3-2. E aí o Wilton acho que chama para ele um problema que já estava não esquecido, mas de lado ali,
porque no último ataque do jogo, o Palmeiras intercepta uma bola e vai. E claramente há uma falta em 2 jogadores do Palmeiras, não só um, né, em 2. E aí o Wilton, num primeiro momento, a impressão que vai dar a vantagem, tem a outra falta que ele também não dá, e aí ele encerra o jogo. Faltava ali, sei lá, 20 segundos. O Palmeiras fatalmente ia botar uma bola na área ali, e aí os jogadores do Palmeiras rememoram tudo ali de polêmica no primeiro tempo e vão para cima dele reclamar bastante. O Piquerez acaba expulso depois do apito final, o auxiliar do Abel também, a mesma coisa, vai lá reclamar bastante, e aí fica aquele clima muito quente de um segundo tempo que foi mais tranquilo. Talvez porque o Flamengo tenha conseguido, com o 3-1, dar uma esfriada no jogo, né? O Felipe fez substituições para manter sempre o gás do time ali com a capacidade de correr, de explorar espaços, quando o Palmeiras ia se jogar para frente, e foi o que o Abel fez, né? O Abel fez substituições que saltaram o Palmeiras para frente o tempo todo, mas o Felipe conteve bem esse ímpeto palmeirense. O Palmeiras tem tido uma dificuldade com os times do G6 do campeonato, vai pegar mais um na próxima rodada, né? Porque tem a LDU pela Libertadores fora, depois pega o Cruzeiro. E aí esses jogos podem ser muito decisivos para o restante da competição. O Flamengo ganhou do Palmeiras as 2 vezes esse ano no Brasileirão, né? Ganhou no Allianz, ganhou o jogo da ida por 2-0, ganha no retorno por 3-2. O Palmeiras fica aí basicamente 10 anos sem conseguir ganhar do Flamengo no Maracanã, e no confronto direto o Flamengo levando vantagem. Os dois times estão muito parecidos na temporada, né? Eles têm agora o mesmo número de vitórias no ano, tem o mesmo número de gols marcados no ano, 114 ali cada um, e lideram o campeonato brasileiro com os mesmos pontos, sendo que o Palmeiras tem uma vitória a mais no brasileiro, 19-18, que é o que nesse momento dá a vantagem ao Palmeiras na liderança. É óbvio que o campeonato está muito em aberto, e é óbvio também que a gente está falando e vendo os 2 melhores times do campeonato. Isso foi claramente dito pelo Abel, claramente dito pelo Felipe Luiz, e eu acho que é inegável, né? É inegável a qualidade desses 2 times, e é um privilégio que o campeonato seja disputado por 2 equipes tão qualificadas, as 2 que nos últimos 5 anos gastaram mais de 1 bilhão em contratações. O Palmeiras fez 34 contratações nesse período, o Flamengo fez 32. Acho que, no geral, dá a impressão de que o Flamengo acertou mais individualmente, o que só reforça a qualidade do trabalho coletivo do Abel, né? Muito torcedor do Palmeiras reclama que o Palmeiras contratava pouco, em número não é verdade, mas talvez em qualidade o Palmeiras tenha errado algumas contratações, tanto que usou mais jogadores da base, né, do que o Flamengo, por exemplo, ou pelo menos teve mais protagonismo dos jogadores da base nesse período do que o Flamengo. E aí cai muito na conta do Abel. Tem um dado que é interessante, só para encerrar: o Felipe Luiz vai terminar a temporada, né, como técnico do Flamengo, isso é ótimo. Mas é o primeiro técnico desde 2011 do Flamengo que começa e termina uma temporada. É um dado alarmante. O Felipe Luiz é o primeiro técnico nos últimos 14 anos do Flamengo que consegue começar e terminar o ano. E vou além. No século XXI, ou seja, de 2001 para cá, só o Luxemburgo em 2011 e o Felipe Luiz em 2025 começaram e terminaram o ano como técnicos do Flamengo. É muito sintomático, né? Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, seu dislike, comenta o conteúdo e tamo junto. Beleza? É nóis.